Estas políticas irresponsáveis que negligenciaram a avaliação dos riscos para o ambiente e para a saúde da população partilham uma característica comum por todo o mundo. Em nome do progresso, todas colocam o lucro imediato acima do interesse público. Um dos exemplos mais terríveis aconteceu no Japão durante a década de 1950. Desta vez existia uma dimensão a acrescentar, um encobrimento intencional das consequências da poluição em nome do desenvolvimento industrial. Tudo começou na Baía de Minamata, uma região que vivia tradicionalmente da pesca. Em 1952, os inúmeros gatos da região começaram a portar-se de forma estranha. Atormentados por tremores invulgares, começaram a atirar-se ao mar para acabar com o sofrimento. Ninguém prestou muita atenção ao suicídio dos gatos, até surgirem os mesmos sintomas nos humanos, uns anos mais tarde. O professor Arada começou a sua carreira como médico em Minamata. As mãos tremiam de forma descontrolada. Não conseguiam falar. Não conseguíamos perceber o que diziam e estavam sempre a babar-se. Não conseguiam andar a linha reta porque as pernas tremiam como se estivessem alcoolizados. Esta estranha doença tinha sintomas aterrorizadores: convulsões, cegueira, surdez, perda de equilíbrio e danos irreversíveis para o sistema nervoso. Para os mais afetados, uma agonia terrível. O medo aumentou ainda mais quando mães começaram a dar à luz vários bebés com deficiências. Esta doença desconhecida, para a qual não havia cura, propagou-se essencialmente entre os pescadores e as suas famílias. Com receio de ser contagiosa, estes foram afastados da sociedade. As suspeitas depressa se viraram para a Companhia Petroquímica de Shiso, sediada na Baía de Minamata, e o principal empregador da população local. Desde a década de 1930 que a empresa usava mercúrio como agente catalítico no fabrico de plástico. Depois de usarem mercúrio, este era lançado diretamente no mar, onde contaminou o fundo do oceano. Apesar de todos suspeitarem da Sishu, ninguém tinha provas. Numa tentativa de limpar a consciência, o médico da empresa reuniu em segredo uma equipa para investigar o problema. Ao efetuar experiências em gatos, os primeiros organismos a desenvolver a doença esperavam descobrir a causa da doença misteriosa. Depressa chega à certeza de que os sintomas estavam ligados à poluição por mercúrio no fundo do mar, mas o segredo ficou guardado de forma cuidadosa. Se uma pessoa discutisse estas questões com outra, fora da empresa, era despedida de imediato. Era estritamente proibido falar nisso. Dentro da empresa existia uma espécie de acordo tácito para não falar disso. Em 1959, ou seja, 3 anos depois do aparecimento dos primeiros sintomas em humanos, investigadores independentes descobriram a origem da doença e tornaram os fatos públicos. Os pescadores começaram a organizar-se. Para chamarem a atenção para a sua situação, bloquearam o porto, protestaram em frente à empresa e exigiram a interrupção imediata da descarga de mercúrio. A única resposta da direção foi enviar a polícia de intervenção. Todavia, a controvérsia continuou. Para colocar um ponto final nos boatos, a empresa instalou um filtro gigante que devia purificar a água lançada ao mar. A máquina era uma fraude e não reduzia a poluição por mercúrio de forma alguma. Os pescadores continuavam a içar redes cheias de peixes mortos. Este crime humano e ecológico é praticado de forma intencional pelos dirigentes industriais com o apoio das autoridades. Enquanto os pescadores morrem, a Shiso é citada como um exemplo brilhante do sucesso económico do país. Em 1966, termina-se por fim com o lançamento de mercúrio para o mar. Não pediram desculpas nem mostraram remorsos. A empresa apenas descobriu um processo de fabrico mais barato. Apesar de Shiso ter dado o caso do mercúrio por terminado, os pescadores, ajudados pelos primeiros grupos ambientais do Japão, não desistirão.
Em 1973, quase 20 anos depois do surgimento da doença, acabaram por conseguir condenar a fábrica assassina. No fim deste julgamento extraordinário, o tribunal exigiu que o presidente da Shiso conhecesse as famílias. Pouvez-vous nous rendre notre mère? Non. Pouvez-vous nous rendre nos enfants? Non. Votre argent ne me rendra pas les miens. Ao todo, foi lançado um total de 400 toneladas de mercúrio para o mar. Milhares ficaram com limitações para toda a vida e pelo menos 900 pessoas morreram. Todavia, o mundo não iria aprender a lição de